Alô, nossos seguidores! Estamos no mês de novembro e o Rio Maframix, claro, também preocupado, parceiro da saúde do homem, convocamos, convidamos o Dr. Carlos Eduardo Santin, urologista, para conversarmos sobre o grande tabu que é a doença da próstata. E também para os nossos seguidores, na sua maioria com certeza tem esse conhecimento, sabe da importância do que é fazer esse exame, mas o Dr. Carlos Eduardo Santin está conosco para tirarmos dúvida, para tirar dúvidas nossas e deixar vocês mais cientes. E lembrando também do seguinte, novembro azul, mas claro que esse azul pode ser o ano azul na vida de todo o universo masculino. Dr. Carlos Eduardo Santin, muito obrigado por senhor nos atender e vamos falar então sobre podemos dizer assim, é um tabu? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os seguidores, a todo o pessoal do Rio Maframix. Eu acredito que sim, entendeu? A gente usa o mês de novembro para a gente lembrar dessa data. O Novembro Azul foi criado inicialmente para câncer de próstata, mas assim, a gente já usa isso também no consultório para evocar a saúde masculina como um todo, não apenas em novembro, mas durante o ano todo. Da mesma forma que outubro passado foi outubro rosa da parte ginecológica, de mama, usamos o novembro para a gente lembrar da saúde urológica como um todo, não apenas no mês de novembro, mas em todos os meses do ano, com certeza. Vamos prestar atenção nessa pergunta que é o início de todo esse bate-papo nosso, né, com os nossos seguidores. Doutor, o que é a próstata? Próstata é uma glândula localizada na pelve, na região mais baixa do abdômen. A função dela primordialmente é produzir parte do líquido seminal que nós homens ejaculamos durante uma relação sexual, uma masturbação, enfim. E essa função até certo ponto exígua, né, é extremamente importante para a fertilização, para a fecundação. Essa é a função principal da próstata, produzir parte do líquido seminal, aquele líquido que a gente ejacula durante uma masturbação, uma ejaculação, enfim. Essa é a função primordial da próstata. A localização dela fica abaixo da bexiga. E isso explica muito dos sintomas que os homens têm, sintomas urinários por crescimento da próstata, a gente vai comentar sobre a parte benigna, a parte maligna. Ela fica num local bem, a gente brinca, nós médicos, urologistas, fica num local de difícil acesso. Porque fica embaixo da bexiga, onde passa muita inervação, onde passa muita musculatura importante para outras funções. Então é uma área mais delicada, mas essa é a função dela e a localização. Abaixo da bexiga, o xixi passa por dentro dela, então por isso alterações urinárias devido a essa anatomia prostática propriamente dita. Na linguagem médica é o toque retal. Esse exame da próstata, qual é a importância dele? O exame da próstata deve ser feito anualmente, né? A gente já vai comentar a respeito das idades, quando a gente começa a fazer. Só que primordialmente o exame da próstata ele é feito além da anamnese, que é a história do paciente que a gente tira no consultório, junto com o exame físico mais apurado, focado pela patologia, pela queixa do paciente. Mas principalmente a rotina de próstata ela se baseia no exame do PSA, que é o exame de laboratório, associado ao exame do toque. Não existe hoje em dia, infelizmente, ainda um exame único para a gente conseguir fazer uma avaliação. O toque, infelizmente, ainda está em voga, ainda é presente. O paciente precisa se submeter a esse exame porque o toque me dá muitas informações que o exame de sangue simplesmente não me dá. Eu acredito que os dois exames são complementares para a gente poder avaliar se o paciente vai precisar no futuro de uma biópsia, de algum outro exame de imagem, mas no consultório, na primeira consulta, não tenha dúvida que toda a sociedade brasileira, europeia e americana advoga tanto o PSA, que é o exame de sangue, quanto o exame de toque. Infelizmente, o exame de toque eu sei que é um tabu para muitos homens, a gente vai conversar, acredito, a respeito disso, mas é um exame de extrema importância para me dar dados para chegar a uma conclusão se esse paciente tem ou não uma predisposição a evoluir com uma doença prostática no futuro ou atualmente. Muitos homens, inclusive, se apegam naquela ilusão que, não, eu fiz o exame de sangue e está tudo bem. Isso é um erro crasso, na realidade. Isso depende muito da consulta e da relação médico-paciente. Tem muito paciente meu de consultório de muitos anos, o toque, na verdade, ele não precisa ser feito todo ano. O toque sempre tem que ser avaliado, mas se o paciente já veio comigo hoje, exame de sangue ok, o toque ok, no ano que vem, sem nenhum sintoma a mais, sem nenhum fator de risco, se voltar com os exames normais, a gente pode postergar o toque para talvez ano que vem. Então o toque não é aquela coisa obrigatória. E outra coisa, ninguém vai obrigar nada. O paciente não vem num consultório urológico, meu Deus, ele vai me amarrar numa cama e vai fazer um exame do toque.
Jamais. A gente sempre orienta qual que é a melhor situação, o que os estudos falam para fazer. O paciente vai decidir, de acordo com o seu discernimento, de acordo com os seus familiares, se ele vai ser disposto a realizar esse exame ou não. Aí vai à vontade do paciente, mas é a nossa função orientar o que é melhor para ele ser feito, né? E muitas pessoas imaginam, não, eu vou frequentemente, eu vou anualmente, eu faço o exame de toque, eu não vou ter câncer. Ilusão também. Com certeza. O câncer é uma doença silenciosa. Eu não tenho que esperar ter sintoma para poder procurar meu médico. 95% dos tumores de próstata que são diagnosticados no início têm cura. O paciente sai de uma doença patológica, de um câncer. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente no homem, só perde para tumores de pele, não melanoma, que são tumores mais graves. Esses tumorzinhos de pele mais comuns, do sol, ou enfim, são os tumores que mais acontecem tanto em homem quanto em mulher. Seguido disso é o câncer de próstata no homem e câncer de mama na mulher. Então, como a gente está falando de próstata, é uma doença extremamente prevalente. Sendo extremamente prevalente, é uma doença silenciosa que acontece numa evolução muito lenta. Se hoje você começa com câncer de próstata, hoje na sua próstata, na minha, em qualquer paciente do sexo masculino, essa doença demora em média 15 a 20 anos para evoluir e matar esse paciente. O que eu quero dizer com isso? Que não precisa fazer? Muito pelo contrário. A gente tem todo esse tempo para poder avaliar, fazer o diagnóstico precoce e conseguir uma cura para esse paciente. Não esperar esse paciente evoluir com sintomas, porque se o câncer de próstata já está dando sintomas, é porque já está em um estado muito avançado. E aí eu perdi o time da cura. Então, por isso que a gente advoga de pacientes com idades acima de 45 anos, para quem tem histórico familiar positivo, quem é paciente da raça negra e pacientes obesos, pacientes que têm comorbidades nesse sentido, tem um fator de risco maior para apresentar a doença de câncer de próstata. Eu não consigo prevenir. Não existe alguma coisa que eu falo, eu vou fazer isso, eu com certeza não vou ter câncer de próstata. Isso aí, infelizmente, ainda não existe. Como não tem uma prevenção e todo mundo está sujeito a isso, quanto antes a gente começar a fazer os exames, melhor. Então, 45 anos, antigamente era 40, mudou. 45 anos para quem tem histórico familiar ou algum fator de risco e 50 anos para a população geral. Não sei, não conheço meu pai, parentes, histórico familiar de pacientes consanguíneos, né? Meu tio, mas ele é casado com a minha tia e ela é irmã do meu pai. Não, tem que ser tipo meu tio, irmão da minha mãe, irmão do meu pai, meu irmão mais velho, o meu pai, meu avô, ou seja, parentes de primeiro, no máximo segundo grau, tem um histórico positivo de câncer, esse paciente tem que começar com 45 a fazer as suas avaliações. Após isso, 50 anos. 50 anos ninguém foge, 45 é quem tem esse histórico familiar prévio. A evolução, o crescimento da próstata, maligno, benigno, qual é a diferença? Muda completamente pela histologia, ou seja, pelo tecido da próstata que aumenta. O câncer de próstata geralmente ele dá na casca da próstata, na periferia. O inchaço da próstata ele dá no centro da próstata. Como eu comentei no início, a próstata ela fica embaixo da bexiga. O xixi para sair da bexiga, em toda vez que a gente vai no banheiro urinar, ele passa no meio da próstata. Se eu tenho um inchaço de próstata, que ele acontece, como eu falei, no miolo da próstata, ela vai estrangular essa uretra. Estrangulando essa uretra, esse canalzinho, o paciente vai ter os sintomas do inchaço, que é o crescimento benigno da próstata que você citou. Que é ir várias vezes ao banheiro à noite, ir no banheiro e o jato não ter aquela força que tinha antigamente, e ficar gotejando, termina de urinar, guardou, sim, se limpou, se ajeitou, continua pingando algumas gotinhas na cueca. Isso são sintomas que a próstata está crescendo. Mas o crescimento benigno da próstata, todo mundo vai ter. Isso não existe. Qualquer homem acima de 50 anos, a próstata começa a crescer a partir dos 40, 50 anos, todo homem com essa idade vai ter uma próstata crescida. Isso não necessariamente é câncer. Câncer de próstata e o inchaço, o nome bonito do inchaço é hiperplasia prostática benigna, o HPB, todo homem vai ter. E o HPB e o câncer são doenças completamente distintas que acontecem no mesmo órgão. Então o cara pode ter inchaço e pode ter câncer, pode ter só câncer ou só ter inchaço. Isso depende muito de cada paciente e de cada genética de cada um, né? Doutor, outro detalhe também, claro, né? Aí a cirurgia da próstata, geralmente as pessoas, né? O homem, impotência. Depende de qual cirurgia você fez. Como você acabou de citar agora corretamente, existem duas cirurgias principais para a próstata. A cirurgia para inchaço de próstata e a cirurgia para câncer de próstata. Na cirurgia para inchaço, se o pessoal conseguiu entender, é aquela cirurgia que teve aquele inchaço no miolo da próstata. Então, eu vou fazer uma cirurgia para abrir um túnel no meio dessa próstata, simplesmente para o xixi passar num diâmetro maior, num tubinho de um calibre maior. Eu não mexo nas estruturas ao redor da próstata, que são aquelas estruturas que eu falei, nervos, esfíncter, geralmente. Então, a cirurgia para inchaço de próstata, que é aquela cirurgia do paciente que não consegue urinar bem e tem sintomas por causa disso, é uma cirurgia que geralmente não causa nenhuma taxa de impotência nem de incontinência.
Para câncer de próstata, aí a doença já é uma doença maligna. Eu tenho que tirar a próstata inteira e juntar a uretra, que é o canalzinho do xixi, direto na bexiga. Essa remoção da próstata como um todo pode envolver inervação, causando impotência. Pode envolver corte do esfíncter urinário, causando incontinência, que é se urinar, usar fralda. Então essa é uma pergunta excelente, que todo mundo chega no consultório, meu vizinho operou a próstata e está na fralda, não quero fazer essa cirurgia. São coisas completamente diferentes. Existe esse estigma dos leigos dizendo que operou próstata é sinônimo de impotência e incontinência. Nem sempre. A cirurgia para inchaço, que graças a Deus é o que a gente mais faz, é uma cirurgia que pouco causa impotência e pouco causa incontinência, porque não é na área onde a gente mexe, a gente simplesmente tuneliza, como se fosse um encanador, um roto-router, a gente passa no meio da próstata para o paciente ter um calibre urinário maior. A gente não mexe ao redor da próstata, porque o problema, onde segura o xixi e onde faz a inervação peniana para a ereção, é ao redor da próstata, é quando eu tenho que tirar ela inteira. Então, para resumir, câncer de próstata, no qual eu tenho que remover a glândula inteira, essas correm o risco, aí depende da idade do paciente e das comorbidades, de impotência e incontinência. A cirurgia, que graças a Deus é o que mais acontece, benigna, não é câncer, é apenas uma cirurgia endoscópica, feita por dentro da próstata, reduzindo drasticamente esses níveis. Você até comentou que antes era 40 de idade, a indicação, agora 45 que já tem a referência na família, ou serão 50 anos. Perfeito. Isso foi o avanço da ciência? Sem dúvida. Foi notado, segundo os exames, que cânceres de próstata começam a atuar no homem valendo mesmo, a partir dos 45, 50 anos de idade. Não tinha por que o Sistema Único de Saúde, por exemplo, despender com medicações, com exames e com, enfim, consultas em pacientes antes de 45 anos, que a chance do paciente evoluir com câncer de próstata antes dessa idade é muito raro. Portanto, como a gente faz um screening na população como um todo, uma campanha para todo mundo fazer as suas avaliações prostáticas, urológicas como um todo, a partir de 45, 50. Isso foi devido aos estudos que notaram a grande significância estatística, vamos dizer assim, a grande prevalência dessas lesões acima de 45, 50 anos, e não mais antes dos 40 como era antigamente. Mas muito paciente ainda vem hoje no consultório, fiz meus 40, quero fazer minha consulta. Ótimo! Eu não mando o paciente embora, eu faço a avaliação, mas já digo, o toque, que é o exame mais desconfortável, isso é importante, o toque não dói, o toque é um exame desconfortável. Mulheres vão no ginecologista anualmente e não é nenhum preconceito, fazem coisas muito piores, às vezes, via vaginal, durante o exame ginecológico. O exame de toque é um exame que dura em torno de 5 segundos, 5 a 10 segundos, não mais do que isso. É desconfortável? Claro que é, tanto para o médico quanto para o paciente, mas é um exame de extrema importância. No toque eu consigo sentir a consistência da próstata, consigo sentir se tem nódulos presentes, consigo sentir se ela está mais endurecida do que o normal ou não, se tem alguma margem acima do normal ou não. O PSA é um número. O PSA pode aumentar em qualquer, PSA que é o exame de sangue, pode aumentar em qualquer situação, num inchaço, numa inflamação, numa doença que outro órgão, outra doença, outro patógeno acaba afetando a próstata. Então assim, o PSA ele está junto, mas o toque é de suma importância sem dúvida alguma. Atividade física, muito consumo de álcool, a própria alimentação, qual é o paralelo com o câncer de próstata? Pelo sedentarismo. Entendeu? O sedentarismo é o terceiro maior fator de risco para você desenvolver o câncer de próstata. Como eu falei, não existe uma prevenção clássica, faça isso que você não vai ter. Mas se você tiver uma vida saudável, se você for um paciente não obeso, sem sedentarismo, fazer uma atividade física de forma regular, a tua parte você está fazendo. Você está diminuindo o teu risco, não excluindo, mas você está diminuindo o teu risco de você desenvolver uma doença prostática sem dúvida alguma. Tanto a parte do inchaço, que é mais leve, quanto a parte que é o que a gente mais teme, que é o câncer propriamente dito. Outra pergunta que tu fez junto também quanto ao alcoolismo, isso é um geral, né? Como um todo, como a doença como um todo, não só da parte prostática, mas principalmente da doença clínica como um todo, na clínica do paciente e no seu bem-estar, no seu metabolismo. Mas focado para a próstata especificamente, o alcoolismo não altera tanto quanto em outras patologias de outras doenças. Entra junto como se fosse o sedentarismo, sabe? Mas não como se fosse, como que eu vou dizer assim, um fator primordial. Por exemplo, não é o foco, mas Novembro Azul é câncer de próstata, vamos falar. Mas a gente usa, eu pelo menos no consultório, uso esse novembro para chamar o homem a atenção à saúde masculina. A mulher, como eu repeti já há pouco tempo atrás, ela tem um costume, as mulheres, de irem ao ginecologista para fazer periódicos. Homem não tem isso.
Homem dificilmente chega no médico, ou porque não, eu não vou perder minha masculinidade por causa disso, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Isso é uma falácia, a gente tem que tirar. Graças a Deus está melhorando isso. Antigamente era muito pior. Hoje em dia já tem homem que vem, muitos vêm porque a esposa obriga, infelizmente. Mas que bom, pelo menos apareceu. Outros, vêm porque tem a mesma consciência. Não, eu já preciso me cuidar, já estou com uma certa idade. Então, graças a Deus, isso está gradativamente melhorando. Ainda não está o ideal, mas gradativamente isso está melhorando. E tem aquele que quando vem, às vezes está muito tarde. Exatamente, que é aquele paciente que chegou para mim com 60 anos, 65 anos, nunca fiz exame, hoje minha esposa me obrigou, ou não tive acesso, não tinha um convênio, infelizmente o sistema público, as consultas são mais demoradas mesmo, mas cheguei agora que eu falei assim, não tem problema, que bom que o senhor veio agora, vamos fazer os exames, vamos ver daqui para frente, não esquece que foi atrás. Agora, se você hoje está com 40, 45, 50 e ainda não começou, ou já tem mais 50, fiz uma vez há 5 anos atrás, fiz com o médico que eu gostava, ele parou de atender, não fui mais. Tem que procurar um outro médico, tem que procurar um outro urologista, focando especificamente na parte prostática, para poder fazer essa avaliação, que não pode ficar parado em casa sem fazer nada. Porque daí, às vezes, quando descobre, é tarde demais. Doutor, e como é que é esse, dá para dizer, tem assim, definir um perfil do paciente que chega, está mais tranquilo, aquele que está chegando pela primeira vez, está chegando meio nervoso, que já sabe que a situação está complicada, está sentindo no próprio urinário? Depende muito de cada paciente. Isso vai sentindo durante a tua consulta, isso que vem a anamnese, que é tirar a história do paciente, você vai sentindo se ele está aqui por espontânea vontade, ou se ele está obrigado. O importante é que ele chegou até você. Então daí você vai conseguir fazer o possível, orientá-lo a fazer o possível para ele conseguir fazer um diagnóstico precoce, se Deus o livre ele tiver alguma coisa ou não. Você vai sentindo o paciente. Eu nunca faço o toque no primeiro exame, na primeira consulta. Primeiro eu explico por que é importante, eu solicito os exames. É uma conduta pessoal minha, acredito que a grande maior parte dos meus colegas fazem da mesma forma. Porque o exame de toque é um exame que eu faço uma massagem prostática. Isso pode, segundo alguns estudos, aumentar o PSA no exame que ele vai fazer amanhã depois, que é aquele exame que eu acabei de pedir para ele. Então, se ele vai ter que trazer para mim os exames num possível retorno, 1 semana, 2 semanas depois, eu faço o toque na segunda consulta. Que o paciente já sabe que o toque vai ser realizado, já sabe o porquê, já sabe a importância, já realizou o exame de sangue que todo mundo gosta, e quando voltar, eu vou propor fazer o toque, eu nunca vou brigar. A gente não briga, a gente orienta. Se ele quiser, não quer, vai afetar a minha masculinidade, isso é uma besteira, mas a gente às vezes tem que respeitar a vontade e a crença de cada paciente. Mas a gente orienta, olha, o toque é importante, o PSA está ok, tá bom, mas eu não posso garantir que o senhor esteja bem. Muitas vezes o toque não me garante que ele esteja bem. Às vezes a única forma de fazer diagnóstico de câncer de próstata é através da biópsia. Mas a gente faz todos esses exames prévios, talvez alguns exames de imagem, exame principal, que é o exame de sangue, o PSA e o toque, para evitar uma biópsia. Então, por isso que é importante uma consulta completa. E nessa consulta, através de toque, através de histórico familiar, a história do paciente e PSA, eu decido se eu consigo liberar ele, volta só ano que vem, ou se a gente vai ter que prosseguir a investigação se alguma coisa aparecer. E aí, claro que sempre o paciente, o senhor nota assim, doutor, no seguinte, foi a primeira vez, tem aquele que faz já o seu periódico, o homem, e ele tem esse diálogo assim com outros homens? Não, você tem que ir, é importante. Tem muitos, às vezes pro lado positivo, às vezes pro lado negativo. Quem nunca foi fala assim, às vezes é brincadeira, né? Enfim, homem a gente sabe como que é. Não vou, por que eu vou dizer lá no bar, que eu vou fazer uma coisa que eu fui fazer o exame? E graças a Deus, como eu falei, isso está diminuindo muito. Só que hoje em dia tem muito, eu vim em você porque o meu colega veio. Eu sei que o meu colega passou por algum problema, então resolvi me cuidar. Graças a Deus essa mentalidade está mudando. Repito, não é o ideal, mas graças a Deus ela está mudando e a gente está conseguindo, como que eu vou dizer assim, doutrinar o pessoal a fazer os exames. Repito, ninguém vai obrigar você a fazer um exame, ninguém vai obrigar você a vir na consulta ou voltar no retorno, a gente orienta. Eu acho que o termo muito bom para qualquer médico, não urologista, é consultar. Hoje tem uma consulta com o Dr. Carlos, hoje tem uma consulta com o Dr. João, enfim. Você vai consultar alguém que estudou para isso. E eu vou te dizer, olha, no seu caso, a melhor condição para o senhor é fazer esse exame. Vindo o exame, no seu caso, a melhor condição é uma cirurgia, a melhor condição é um tratamento medicamentoso, a melhor solução é tal coisa. Hoje em dia a gente está operando muito pouco próstata por causa do inchaço, porque existem muitos medicamentos que não existiam há 20 anos atrás. Então a gente reduziu muito a taxa de precisar operar os pacientes, porque a indústria farmacêutica desenvolveu bastante. E antigamente, na década de 90, não existiam os remédios que tem hoje. Então hoje eu consigo segurar muito paciente sem cirurgia com remédio. Então são opções que a gente põe na mesa para o paciente, consulta nossas opções e é o paciente que vai decidir aquilo que ele quer fazer.
Quem está em casa, depois quem deita no travesseiro é ele que vai decidir o que é melhor, o que não é melhor ser feito. E no avanço, como o doutor mesmo falou, da indústria farmacêutica, também o custo caiu. Sim, sim. Tanto o custo de consulta quanto o custo, como que eu vou dizer assim, os medicamentos prostáticos não são tão caros nesse sentido. Assim. São medicamentos que, claro, depende muito da renda de cada pessoa. Mas são medicamentos que, na grande maioria das vezes, os pacientes conseguem estar disponível na unidade, no posto de saúde, o paciente consegue adquirir uma boa parte dos medicamentos na via pública, através da unidade de saúde. Então isso facilitou a gente bastante, a gente conseguiu facilitar bastante nesse sentido. Outra tecnologia que aumentou muito é o tratamento, né? Hoje em dia a gente consegue cirurgias cada vez menos invasivas. A gente consegue fazer tratamentos que muitas vezes não é mais cirurgia no corte, a gente consegue fazer por câmera, por vídeo, que a gente chama cirurgias endoscópicas, através de exames pela uretra, a gente consegue fazer. Paciente sedado, paciente sem sentir dor alguma, anestesiado, obviamente, a gente consegue fazer muito. Então a evolução é muito grande, tanto no câncer de próstata quanto no inchaço da próstata. Cada dia a gente tem uma coisa nova, se a gente não acompanhar congressos, guidelines recentes, a gente fica por fora. Então cada dia estão lançando uma coisa, tentando deixar cada vez mais fácil e menos, como que eu vou dizer assim, interrogativo aquilo que vai ser feito. Ou seja, quanto menos a gente conseguir assustar o paciente e mais dar informação e mais dar o melhor tratamento, melhor. É isso que a tecnologia está buscando hoje em dia. Doutor Carlos, a pedra no rim com a próstata tem alguma coisa a ver? A pedra no rim é uma doença renal, formação devido provavelmente alimentar, e se você tiver uma próstata inchada, por exemplo, você acumula essas sais antes de formar próstata, antes de formar cálculo propriamente dito, e esses cálculos acumulam dentro da bexiga. O fato da próstata atuar na formação do cálculo não tem nenhuma relação, mas como elas estão juntas no mesmo sistema que é o sistema urinário, muitas vezes uma atrapalha a eliminação de um cálculo pequeno, ou por a próstata ser muito grande, o xixi não tem uma vazão muito grande, acumula aquele sedimento e aquilo acaba criando uma pedra dentro da bexiga. O cálculo renal que você citou, que também é uma doença extremamente prevalente da parte urológica, pode ser um cálculo no rim, no canalzinho que liga o rim até a bexiga, que a gente chama de ureter, na própria bexiga e no canalzinho do pênis ou na uretra feminina, por onde você urina. Se você tiver um inchaço de próstata, no caso dos homens, às vezes vai interromper que você consiga eliminar cálculos pequenos. Aí tem uma interferência de cálculo com próstata. Mas na grande maioria das vezes o principal sintoma prostático é a não conseguir eliminar o xixi que você produz. Porque a próstata é como se fosse, eu brinco com os pacientes, a tampa da garrafa. Se ela fecha, a garrafa não consegue esvaziar. No caso, a garrafa seria, nessa metáfora, a tua bexiga, né? Há pouco o doutor comentou, inclusive, das brincadeiras dos homens, tanto negativa como positiva, em relação ao toque, etc. E a gente já ouviu também em rodas aí, né, masculinas, de o Papa Nicolau, o exame que é feito para a mulher, uma ironia que também se relaciona ao homem, nada a ver. Na verdade é muito pior, né? No Papa Nicolau, o exame ginecológico de rotina da mulher, o preventivo que a gente chama, é um exame, não é que seja pior, é um exame muito mais invasivo. É um exame que a mulher tem que ficar numa posição ginecológica, a gente tem que raspar um conteúdo do cérvix, do colo uterino, mandar uma escovinha dentro do colo uterino, então isso é muito mais, na minha opinião, desconfortável do que o exame do toque. Só que o problema é que a mulher já tem uma mentalidade, até por cultura, mais aberta em relação a isso. O homem tem medo de perder a masculinidade se algum médico vier fazer o exame digital no seu ânus. Isso a gente sabe que, obviamente, ninguém vai sair contando ou fazendo uma coisa, mas faça a tua parte. Infelizmente, o único jeito de eu conseguir sentir a próstata é através da mucosa do reto. Por isso que a gente faz essa avaliação. E isso, às vezes, muitas vezes, traz pra gente um problema, porque muitos pacientes pensam, o urologista é o médico do homem. Mentira, a gente é médico do sistema geniturinário. Mulher também faz xixi, mulher tem cálculo renal. Então eu não sou ginecologista do homem, mas atendo a parte genital e a parte urinária masculina também. Então fazendo esses exames, fazendo essas avaliações, a gente consegue ter uma posição melhor. O rapaz, o homem, não vai perder a masculinidade fazendo um exame que vai prevenir ele de um câncer de próstata no futuro. Então, assim, a parte do Papa Nicolau é um exame de rotina, que bom que toda mulher faz. Por que o homem não faz a mesma coisa, sendo que, não só na minha opinião, mas só você perceber, o toque retal é um exame muito mais simples. É o que eu consigo fazer para conseguir sentir essa próstata, para pegar um tumor no início, um tumor que é o segundo mais prevalente. Os estudos mostram que em torno de 65 mil pessoas vão ser diagnosticadas com câncer de próstata em todo ano.
65 mil pessoas no mundo. Então olha a prevalência que tem isso. 1 a cada 6 pacientes tem câncer de próstata. Pegue na rua 6 andando, por estatística 1 vai evoluir com câncer de próstata. 1 a cada 36 desses que tem câncer vai morrer. Então é uma doença que mata, é uma doença prevalente. Tem câncer que não mata, tem câncer que mata. Então, outra coisa importante, não sei se dá tempo, o câncer de próstata, ele é multivariado. Existem muitos tipos de câncer de próstata. Tem câncer de próstata mais leve, tem câncer de próstata mais agressivo. Portanto, o tratamento é multivariado. Eu posso fazer cirurgia, eu posso fazer radioterapia, braquiterapia, várias outras terapias hormonais, se for o caso, de um tumor mais avançado. Ou seja, hoje o leque de tratamento é muito grande e vai depender de acordo com o teu tipo de câncer. Então, você ter um câncer de próstata não significa que você vai ter que operar, não significa que você vai ter que fazer alguma coisa, mas eu preciso identificar. Para identificar, eu preciso fazer os exames. Vocês que nos acompanham, Novembro Azul, câncer de próstata, preventivo, todas essas informações, essas dicas, orientações com o Dr. Carlos Eduardo Santin, médico urologista, e prestando na realidade um favor para nós, homens, orientando, atualizando e o que? Simplesmente pedindo para você cuidar um pouco mais da sua saúde. Para nós encerrarmos, doutor, que recado deixar, que mensagem deixar aos nossos novembristas azul? Deixar o preconceito de lado. A principal presente que vocês vão dar para vocês, homens, vocês mulheres que estão assistindo, convençam seus maridos, seus pais, ou se for uma mulher, seus filhos que já estão nessa idade, nessa faixa etária, fazer os exames. Não é nada vexatório, muito pelo contrário. A saúde, eu prefiro às vezes passar por um desconforto desse e conseguir conviver com os meus familiares por mais algum tempo, do que lá na frente perder o time, perder o tempo de cura, simplesmente por negligência e não procurar ajuda, tá? Ninguém vai fazer nada que não seja da vontade de vocês, dos parentes que vocês tanto gostam, e o meu recado é: não negligencie. Vai no exame, faça, procure seu médico, procure seu urologista, e não só da parte urológica, mas toda a medicina como um todo está aí para ajudar vocês da melhor forma possível. Dr. Carlos, muito obrigado. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Estou à disposição, sempre que vocês precisarem. Rio Mafamix, Novembro Azul, Dr. Carlos Eduardo Santin, conversando, mas como ele mesmo falou, né? Não é só o Novembro Azul, não é só o exame da próstata, e sim cuidar da sua saúde, e isso então vale para o homem e para a mulher. O foco hoje, claro, Novembro Azul, e vocês homens, vamos perder aquele leve preconceito ou muito grande e vamos seguir essas orientações. A gente volta na sequência, sempre falando de saúde e sempre trazendo o que? Benefício para vocês que nos seguem no Rio Mafra Mix.